Bom dia. Vocês conhecem esse casal aqui? Quem é, quem é um pouquinho mais idoso, assistiu televisão, deve conhecer. Aqui nós temos Elza Gomes. Elza Gomes aqui na parte inferior. Ela nasceu no dia 19 de outubro de 1908 e faleceu no dia 17 de maio de 1984. O outro é o ator André Vion. Aqui eu estou exatamente em frente ao túmulo, ao jazigo do ator André Vion. Vejam lá em cima, não sei se vocês conseguem visualizar, tem duas máscaras teatrais, aquelas máscaras tradicionais, né? Uma representando a comédia e outra representando a tragédia. São máscaras baseadas na história grega, na história antiga, né? E esse monumento foi criado pelo Pamplona, professor Pamplona, que era da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do curso de arte, né? Aqui tem a data de nascimento do André Vion. André Vion nasceu no dia 9 de dezembro de 1914. 9 de dezembro de 1914. Mas não tem a data de falecimento. Depois eu vou procurar ver qual a data de falecimento, mas eu acredito que ele morreu um pouco antes da Elza Gomes. E é interessante que o André Vion e a Elza, eles não foram casados. Eles viveram juntos muito tempo, mas eles não foram casados. Então vejam aqui, ó. Esse aqui, vou pegar de longe. É o túmulo, né? É o jazigo perpétuo do André Vion. Pena, né? Lamentável, que é talvez o único jazigo, o único túmulo que está pichado. Infelizmente é algum vândalo, né? Não sei se para homenagear ou depreciar o André Vion, fez ali umas pichações. Quando eu cheguei aqui, ainda há pouco, há uns 3 minutos atrás, tinha lá em cima, naquela parte alta, né, aquele frontãozinho do túmulo do André, adivinha o que tinha lá? Um urubu pousado ali. E eu gostaria muito de ter filmado com a presença desse urubu, porque, bom, o urubu, todo mundo acha que o urubu é um animal muito nojento, que come carniça e não sei mais o que, mas acontece que o urubu, ele presta um inestimável serviço à sociedade, né? E outra coisa também, por que mais que eu pensei em fazer essa filmagem com o urubu aqui no túmulo do André Vion, no jazigo perpétuo do André Vion? É porque o André Vion nasceu ali naquela área da estrada Vitor Dumas. Inclusive Vitor Dumas é um parente, um antecedente dele, talvez bisavô, tataravô, Vitor Dumas. Então o André Vion nasceu por ali. O irmão dele, Ivan Vion, tem uma rua ali, uma transversal da Vala do Sangue. E, segundo me dizia o Alcir Solé era do costume catalã, fez parte lá do NOP, né? Que o André falava que morava na área do Fedor, quando ele era entrevistado, né? Mas ele era um apaixonado por Santa Cruz, o André Vion. Era apaixonado por Santa Cruz. Tanto que ele já era famoso, nacional e internacionalmente, né? Principalmente pelas apresentações na TV Globo, novelas, seriados e muitos filmes também. Mas ele fez questão de ser sepultado aqui em Santa Cruz, exatamente aqui neste jazigo que é de autoria do Pamplona. O Pamplona era um professor de Belas Artes, na Escola de Belas Artes, e alguém lembra, ele sempre participava daquela equipe da TV Globo do Carnaval como comentarista do Carnaval. Então ele falava muito sobre, fazia uma análise completa, porque ele era professor de Belas Artes, então ele entendia de tudo, né?
Então ele foi o autor, ele fez aquelas duas máscaras que eu mostrei para você. Eu gostaria de mostrar o túmulo, o jazigo, né? O jazigo perpétuo, né? De uma forma mais nobre, mas infelizmente está aí, está pichado, está marcado, né? Mas fica aqui na minha homenagem ao nosso querido ator André Vion. André Vion, que tem uma história, uma biografia muitíssimo ligada a Santa Cruz. Ele estreou na primeira vez numa peça teatral chamada Riunas. As Riunas eram aquelas mulheres escravizadas que trabalhavam fazendo a limpeza dos campos na fazenda Santa Cruz. E o André trabalhou ainda criança nesta peça. Essa peça foi apresentada lá na Braga, a Sociedade Musical Francisco Braga tinha sido fundada em 1905. Essa peça já é da primeira e segunda década do século XX. E o André Vion nasceu em 1912, vocês viram ali, né, cara? Então ele já era garoto, ainda criança depois, e participou dessa peça, acho que é de 1917 ou 27, por aí. E ele nunca abandonou Santa Cruz, mesmo depois que se tornou um ator famoso, ele vinha a Santa Cruz, trazia pessoas, gostava muito de visitar os locais, trazia pessoas para visitar a Ponte dos Jesuítas. Eu, inclusive, já publiquei fotos dele na Ponte dos Jesuítas com amigos, colegas dele lá do teatro, que ele fazia questão de trazer aqui. E, para finalizar, fez questão de ser sepultado em Santa Cruz. Então fica a minha homenagem aqui, meus aplausos, né? Meus aplausos ao André Vion. Não tive a honra nem o prazer de conviver, nem de conhecer pessoalmente o André Vion, mas ouvi falar muito bem dele. Então um abraço a todos. Aqui é canal de História do YouTube, Santa Cruz, canal de História de Santa Cruz, professor Simvaldo. Hoje, nesse dia 27 de novembro de 2025, dia da Ação de Graça, fica aqui o meu agradecimento também pelo André Vion ter participado da nossa história.